Boa tarde. Pode? Boa tarde. Sob a proteção de Deus e em nome da lei, havendo legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 14ª sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 2 de julho de 2020. Esta presidência informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 020/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2020 e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer dado pela Comissão de Assuntos Jurídicos, CAJ, em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, COF. O ilustre prefeito do município de Bertioga, Sr. Caio Arias Mateus, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 020 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2020 e da outras providências, com diversos anexos próprios da proposta. Cumpre fixar que o regimento interno dessa Casa de Leis, a partir do seu artigo 220, dispõe sobre o procedimento específico a ser observado quanto à discussão da LDO, em decorrência das medidas sanitárias necessariamente implementadas para que se evite a contaminação pelo coronavírus, situação que já nos acomete há alguns meses. A realização de audiência pública somente pode ser realizada de forma não presencial. A audiência para apresentação do presente projeto de lei foi solicitada pela presidência da COF-CAD e autorizada pela presidência da mesa diretora, em seguida divulgada através de publicação no BOM, na página do Facebook e no sítio institucional dessa casa na internet. Referida audiência ocorreu no dia 29 de junho de 2020, às 15 horas, juntando-se ao processo lista de visualizações. Posteriormente, a ata a ser elaborada deverá ser juntada. Ultrapassadas essas etapas, e vencido o prazo para apresentação de emendas pelos vereadores, o projeto de lei em comento reforma a essas comissões permanentes para elaboração de parecer final. A proposta apresentada pelo PL 020/220 encontra-se adequada à Lei Orgânica de Bertioga, assim propomos a sua aprovação. O presente parecer deve seguir ao plenário para a sua apreciação. Bertioga, 1 de julho de 2020. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo com permanentes que se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto artigo por artigo. Convido a vereadora Valéria para que ela assuma a primeira secretaria, a segunda secretaria, perdão. Já foi justificado, Arnaldo. Senhor presidente, justificar o doutor Arnaldo. Será justificado a ausência do vereador Dr. Arnaldo e do vereador Neguira. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e no artigo 122, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Bertioga, fiquem estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e que compreendem: inciso 1º, as metas fiscais. Inciso 2º, as metas prioridades de administração pública municipal. Inciso 3º, os riscos fiscais. Inciso 4º, a reserva de contingência e emendas individuais dos vereadores. Inciso 5º, o equilíbrio das contas públicas. Inciso 6º, a programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Inciso 7º, as despesas de pessoal. Inciso 8º, os novos projetos.
Inciso 9, os estudos de impacto orçamentário e financeiro. Inciso 10º, o controle de custos. Inciso 11º, a transferência de recursos pessoais de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado. Inciso 12º, as alterações na legislação tributária e da renúncia de receita. Inciso 13º, as disposições finais. Em discussão, o artigo 1, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam com se encontram, aprovado. Artigo 2º. Os riscos e as metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2021 são as estabelecidas no anexo de risco e metas fiscais, integrantes desta lei, desdobrando em tabela 1, ARF demonstrativo de riscos fiscais e providenciais. B, tabela 2, AMF, grade de parâmetros. C, tabela 3, AMF demonstrativo 1, metas anuais. D, tabela 4, AMF demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. E, tabela 5, AMF demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. F, tabela 6, AMF demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. G, tabela 7, AMF demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. H, tabela 8, AMF demonstrativo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. I, tabela 9, AMF demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia de receita. J, tabela 10, AMF demonstrativo 8, margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Capítulo 3, das metas e prioridades da administração pública municipal. Em discussão, artigo 2, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Artigo 3º. As prioridades para o exercício financeiro de 2021 devem observar as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Melhorar condições de acesso ao mercado de trabalho para jovens em busca do primeiro emprego e ampliar oportunidades de trabalho à população em geral. Inciso 2º. Criar condições para crescimento e diversificação da economia local. Inciso 3º. Melhorar todo o sistema de saúde municipal, desde a atenção básica, média e alta complexidade até do atendimento em saúde bucal. Inciso 4º, implementar as ações em saúde da família, atenção à mulher, assistência farmacêutica e assistência à pessoa com deficiência. Inciso 5º, estruturar administrativamente a Secretaria de Saúde, ajustada a um modelo de gestão que se poderá incluir serviços prestados por OSS. Inciso 6º, melhorar a qualidade do ensino proporcionando condições apropriadas aos alunos e profissionais da educação para desempenho de suas atividades. Inciso 7º, dar eficácia ao investimento em educação e aumentar a eficiência da estrutura para suportar um aumento de demanda superior ao crescimento de receita da educação. Inciso 8º, gerir apropriadamente o programa de merenda escolar. Inciso 9º, adequar progressivamente a rede de unidades escolares ao crescimento populacional das diferentes regiões da cidade. Inciso 10º, rever o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável PDDS. Inciso 11º, organizar as finanças do município para elevar o volume de investimentos em infraestrutura em buscar novas fontes de recursos para investimentos. Inciso 12º, elaborar um plano abrangente para pavimentação e drenagem de ruas nos bairros. Inciso 13º, criar um plano local de saneamento básico. Inciso 14º, implantar um plano local de gestão de resíduos sólidos. Inciso 15º, preservar o patrimônio histórico. Inciso 16º, implantar a gestão de equipamentos culturais e fomento da atividade cultural. Inciso 17º, reduzir o grande déficit habitacional da cidade. Inciso 18º, solucionar a situação da população residente em assentamentos precários. Inciso 19º, revisar a legislação habitacional. Inciso 20º,
criar estrutura. Pessoal, que às vezes está atrapalhando um pouquinho, eu estou lendo, por favor, obrigado. Inciso 20º, criar estrutura administrativa focada na questão habitacional. Inciso 21º, impedir desmatamentos irregulares. Inciso 22º, preservar recursos naturais. Inciso 23º, gerar desenvolvimentos sustentáveis, conciliando o progresso e a preservação do meio ambiente. Inciso 24º, promover e difundir a prática desportiva em todas as faixas etárias da população de forma inclusiva e adaptada às necessidades especiais. Inciso 25º, aproveitar os atrativos naturais para a prática desportiva e disciplinada. Inciso 26º, valorizar a Guarda Civil do município. Inciso 27º, melhorar a gestão do trânsito e ampliar as ações educativas. Inciso 28º, ampliar o atendimento da assistência social. Inciso 29º, ampliar e estruturar os equipamentos de assistência social. Inciso 30º, reestruturar a estrutura administrativa de assistência social, incluindo regulamentação de fundo municipal para ampliação das fontes de recursos do SUAS. Inciso 31º, promover a inclusão e o desenvolvimento social. Inciso 32º, promover a administração pública municipal como um modelo de gestão eficiente e que proporcione o atendimento das necessidades básicas para a população com qualidade. Inciso 33º, revisar os processos de trabalho em foco na simplificação, segurança e impessoalidade. Inciso 34º, valorizar o servidor público. Inciso 35º, transformar a vocação turística de Bertioga em realidade. Inciso 36º, realizar diagnóstico de todo o sistema turístico e elaborar planos de ação estratégica. Inciso 37º, remodelar o sistema de transporte e viabilizar alternativas econômicas sustentáveis e saudáveis para assegurar plena mobilidade urbana. Inciso 38º, melhorar a qualidade dos serviços, integrar os diferentes modais, assegurar manutenção apropriada e fiscalizar adequadamente os serviços para segurança aos usuários do sistema de transporte. Inciso 39º, colocar em operação equipamentos de infraestrutura e transporte. Parágrafo único. As metas e prioridades de que tratam este artigo consideração modificados por lei, posteriormente, inclusive a lei orçamentária pelos créditos adicionais abertos por autorização legislativa e por créditos extraordinários. Em discussão, artigo 3º em votação, que eles estiverem de acordo com os se encontram aprovados. Pessoal, fazer uma sugestão. Esse projeto já foi encaminhado por e-mail para todos os vereadores, houve as audiências públicas, então já foi amplamente discutido dentro desta casa. Então, vou fazer uma solicitação em função da extensão do projeto, que a gente faça somente a leitura dos capítulos, havendo concordância de todos, eu vou fazer dessa forma. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecer no se encontram, aprovado. Faça somente a leitura dos capítulos, primeiro secretário. Capítulo 1º das disposições preliminares. Em discussão, capítulo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecer no se encontram, aprovado. Capítulo 2º das metas fiscais. Em discussão, capítulo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecer no se encontram, aprovado. Capítulo 3º das metas e prioridades da administração pública municipal. Em discussão, capítulo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam no se encontram, aprovado. Só desconsiderar, eu havia justificado o uso do vereador Neira. Com a palavra, vereador. Nós estamos fazendo uma reunião definindo aí o convênio com o Estado da Secretaria de Justiça para a regularização de 1.000 imóveis em Bertioga. Estava previsto para quinta-feira e o pessoal não pôde atender o prefeito nem essa casa legislativa na quinta-feira. Então, estamos tentando, conseguimos, parece que antecipava a quarta-feira, por isso que resolveu se eu vim para cá, que eu gostaria de participar da sessão. Ok, vereador. Capítulo 4º dos riscos fiscais.
Em discussão, capítulo 4, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 5 da reserva de contingência. Em discussão, capítulo 5, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 6 do equilíbrio das contas públicas. Em discussão, capítulo 6, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 7 da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Em discussão, capítulo 7, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 8 das despesas com pessoal. Em discussão, capítulo 8, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 9 dos novos projetos. Em discussão, capítulo 9, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 10 do estudo de impacto orçamentário e financeiro. Em discussão, capítulo 10, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 11 do controle de custos. Em discussão, capítulo 11, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 12 das transferências de recursos à pessoa física e a pessoas jurídicas de direito público e privadas. Em discussão, capítulo 12, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 13 das alterações na legislação tributária e na renúncia de receita. Em discussão, capítulo 13, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Capítulo 14 das disposições finais. Em discussão, capítulo 14, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 020/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2020 e da outras providências de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 021/2020, que dispõe sobre a alteração de programas e ações governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei Municipal nº 1280, de 1º de janeiro de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura para ser exarado pela Comissão de Assuntos Jurídicos, CAG, em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, COF. O ilustre prefeito do município de Bertioga, Caio Arias Mateus, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 021 de 2020, que dispõe sobre a alteração de programas de ações governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei Municipal nº 1280, de 1º de janeiro de 2018, com diversos anexos próprios à proposta. Cumpre fixar que o regimento interno desta Casa de Leis, a partir do seu artigo 220, dispõe sobre o procedimento específico a ser observado quanto à discussão da LDO. Em decorrência das medidas sanitárias necessariamente implementadas para que se evite a contaminação pelo coronavírus, situação que já nos acomete há alguns meses, a realização de audiência pública somente pode ser realizada de forma não presencial. A audiência para a apresentação do presente projeto de lei foi solicitada pela presidência da COF e CAGE e autorizada pela presidência da mesa diretora, em seguida divulgada através de publicação no BOM na página do Facebook e no sítio institucional dessa casa na internet. Referida audiência ocorreu no dia 29 de junho de 2020, às 15 horas, juntando-se ao processo lista de visualizações. Posteriormente, a ata a ser elaborada deverá ser juntada. Ultrapassadas essas etapas e vencido o prazo para apresentação de emendas pelos vereadores, o projeto de lei em comento retorna a essas comissões permanentes para elaboração de parecer final. A proposta apresentada pelo PL 021/2020 encontra-se adequada ao planejamento orçamentário definido pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica de Bertioga. Assim, propomos a sua aprovação. O presente parecer deve seguir ao plenário para sua apreciação. Em discussão, parecer, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontram. Aprovado. Vou repetir novamente.
discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Por esta lei fica alterado o programa de ações governamentais do Plano Plurianual do Quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei Municipal nº 1280, de 1º de janeiro de 2018, conforme os anexos que acompanham a presente lei. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 021/2020 que dispõe sobre a alteração de programas e ações governamentais do Plano Plurianual do Quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei Municipal nº 1280, de 1º de janeiro de 2017, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de especial, solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 025/2020, que inclui programa de governo na Lei Municipal nº 1280, de 1º de janeiro de 2018, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018 a 2021, PPA 2018/2021, nos termos que especifica, em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de especial. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de regime especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Eduardo, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Perdão, presidente da Caixa. Com a palavra, vereador Magno, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Matheus, membro da Caixa. Pela tramitação. Em discussão, parecer verbal da Comissão sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Por esta lei fica incluído o programa de governo denominado Transporte para Todos, vinculado à Secretaria de Segurança e Cidadania, sob a Lei Municipal nº 1280, de 1º de janeiro de 2018, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021, PPA 2018 a 2021, conforme os anexos que acompanham a presente lei. Artigo 1º. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 025/2020 que inclui programa de governo na Lei Municipal nº 1280, de 1º de janeiro de 2018, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021, PPA 2018/2021, nos termos que especifica, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de especial, solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 026/2020, que inclui o programa de governo na Lei Municipal nº 1364, de 3 de julho de 2019,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2020, LDO 2020, nos termos que especifica. Em votação para referendar o pedido de tramitação de dívida especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sobre o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra o vereador Eduardo, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Magno, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra o vereador Matheus, membro da Caixa. Pela tramitação. Em discussão, o parecer verbal da comissão sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Por esta lei fica incluído o programa de governo denominando Transporte para Todos, vinculado à Secretaria de Segurança e Cidadania da Lei Municipal 1364, de 3 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício 2020, LDO 2020, conforme os anexos que acompanham a presente lei. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o programa que se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o programa que se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 026/2020, que inclui o programa de governo na Lei Municipal número 1364, de 3 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2020, LDO 2020, nos termos que especifica, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do regimento interno desta Casa de Lei, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de especial, solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 030/2020, que autoriza a realocação de recursos orçamentários por remanejamento, transposição e transferência, bem como assinatura, bem como a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 9.291.300. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de especial. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sobre o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra o vereador Eduardo, presidente da Casa e da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Magno, vice-presidente da Casa e da COF. Pela tramitação. Com a palavra o vereador Matheus, membro da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra o vereador Neidira, membro da COF. Pela tramitação. Em discussão dos pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Votação, valor e justificativa. Votação. Valor e justificativa. Valor e justificativa. Esse projeto também está na mesma situação. Todos os vereadores já têm conhecimento dele, né? É um projeto extremamente extenso para que a gente possa abreviar a leitura, fazer somente a leitura da justificativa, da dotação do valor e o item. Na hora das tabelas. Nas tabelas. Nas tabelas. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo com o se conta aprovado.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Artigo 1º. Autoriza a realocação de recursos orçamentários por suplementar no orçamento do Poder Executivo Municipal no valor total de R$ 9.291.300, destinados às seguintes dotações orçamentárias. Dotação 4, 64.000, pessoa civil. Dotação 7, 9.000, pessoa civil. Dotação 38, 11.000, pessoa civil. Dotação 39, 190.000, pessoa civil. Dotação 80, 344.000, pessoa civil. Dotação 81, 92.000, pessoa civil. Dotação 82, 127.000, pessoa civil. Dotação 85, 13.000, pessoa civil. Dotação 129.000, pessoa civil. Dotação 130, 8.000, pessoa civil. Dotação 131, 4.000, pessoa civil. Dotação 155, 1.350.000, pessoa civil. Dotação 156, 20.000, pessoa civil. Dotação 158, 62.000, pessoa civil. Dotação 163, 1.032.000, pessoa civil. Dotação 165, 426.000, pessoa civil. Dotação 219, 1.400.000, pessoa civil. Dotação 220, 45.000, pessoa civil. Dotação 222, 200.000, pessoa civil. Dotação 256, 131.000, pessoa civil. Dotação 295, 49.950, ampliação de serviços de atendimento à população em vulnerabilidade social. Dotação 304, 11.350, aquisição de materiais de consumo. Dotação 306, 50.000, ampliação de serviços de atendimento à população em vulnerabilidade social. Dotação 319.000. Dotação 319, 31.000, pessoa civil. Dotação 320, 371.000, pessoa civil. Dotação 391, 123.000, pessoa civil. Dotação 392, 28.000, pessoa civil. Dotação 393, 733.000, pessoa civil. Dotação 456, 10.000, pessoa civil. Dotação 460, 13.000, pessoa civil. Dotação 489, 2.000, pessoa civil. Dotação 493, 78.000, pessoa civil. Dotação 513, 55.000, pessoa civil. Dotação 514, 162.000, pessoa civil. Dotação 517, 34.000, pessoa civil. Dotação 536, 247.000, pessoa civil. Dotação 537, 78.000, pessoa civil. Dotação 538, 189.000, pessoa civil. Dotação 544, 250.000, transferência de material de consumo, resolução SS 55/220, emenda 15487. Dotação 545, 200.000, transferência para consumo, resolução SS 55/220, emenda 16657. Dotação 558, 263, pessoa civil. Dotação 563, 35.000, transferência para consumo, resolução SS 69/220, emenda 15654. Dotação 570, 35.000, transferência para consumo, resolução SS 69/220, emenda 15654. Dotação 578, 30.000, transferência para consumo, resolução SS 69/2020, emenda 15654. Dotação 582, 160.000, transferência para consumo, resolução SS 69/2020, emenda 16588. Dotação 586, 100.000, transferência para consumo, resolução SS 69/2020, emenda 15459. Dotação 595, 13.000, pessoa civil. Dotação 610, 111.000, pessoa civil. Dotação 624, 35.000, pessoa civil. Dotação 632, 70.000, transferência para consumo, resolução SS 69/2020, emenda 15459. Dotação 651, 21.000, pessoa civil. Dotação 681, 155.000, pessoa civil. Total 9.291.300.
Em discussão, artigo 1º. Tem um parágrafo aqui, Camilo. Perdão. Parágrafo único, fica incluído o vínculo 02.000.0000 das dotações número 544, 563, 570, 578, 586, 632 e 582. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 2º. As despesas com a realocação de recursos orçamentários por remanejamento, transposição e transferências, bem como abertura de crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º desta lei, serão cobertas com recursos oriundos da anulação parcial total de dotações orçamentárias, bem como de excesso de arrecadação, conforme segue. Dotação 6, 15 mil ordinário. Dotação 8, 65 mil ordinário. Dotação 9, 65 mil ordinário. Dotação 84, 60 mil ordinário. Dotação 86, 25 mil ordinário. Dotação 128, 25 mil ordinário. Dotação 53, 190 vinculado. Dotação 61, 200 mil vinculado. Dotação 162, 250 mil vinculado. Dotação 168, 1.400.000 vinculado. Dotação 169, 270 mil vinculado. Dotação 170, 580 mil vinculado. Dotação 179, 350 mil ordinário. Dotação 181, 160 mil ordinário. Dotação 182, 100 mil ordinário. Dotação 198, 365 mil ordinário. Dotação 221, 340 mil ordinário. Dotação 223, 70 mil ordinário. Dotação 224, 260 mil ordinário. Dotação 260, 6 mil ordinário. Dotação 318, 400 mil ordinário. Dotação 322, 40 mil ordinário. Dotação 324, 15 mil ordinário. Dotação 325, 5 mil ordinário. Dotação 326, 40 mil ordinário. Dotação 395, 60 mil ordinário. Dotação 397, 35 mil ordinário. Dotação 455, 130 mil ordinário. Dotação 459, 80 mil ordinário. Dotação 461, 8 mil ordinário. Dotação 490, 14 mil ordinário. Dotação 494, 10 mil ordinário. Dotação 495, 20 mil ordinário. Dotação 518, 8 mil ordinário. Dotação 539, 80 mil ordinário. Dotação 540, 50 mil ordinário. Dotação 541, 60 mil ordinário. Dotação 556, 1.200.000 ordinário. Dotação 559, 280 mil ordinário. Dotação 560, 45 mil ordinário. Dotação 561, 45 mil ordinário. Dotação 593, 15 mil ordinário. Dotação 596, 20 mil ordinário. Dotação 597, 13 mil ordinário. Dotação 598, 10 mil ordinário. Dotação 609, 20 mil ordinário. Dotação 611, 30 mil ordinário. Dotação 612, 12 mil ordinário. Dotação 613, 5 mil ordinário. Dotação 623, 170 mil ordinário. Dotação 626, 140 mil ordinário. Dotação 627, 40 mil ordinário. Dotação 628, 27 mil ordinário. Dotação 649, 220 mil ordinário. Dotação 640, dotação 653, 50 mil ordinário. Dotação 655, 5 mil ordinário. Dotação 682, 22 mil ordinário. Dotação 688, 80 mil ordinário.